Bob Dunbar, também conhecido como Bob, nasceu em 23 de maio de 1908 em Opelousas, Louisiana. Ele era o filho mais velho de Leslie e Percy Dunbar e tinha um irmão mais novo chamado Alonzo. Em 23 de agosto de 1912, a família estava em um acampamento de pesca no Lago Swayze, próximo à sua cidade de origem. Durante o horário do almoço, Bob se afastou da família e desapareceu. Ele tinha 4 anos de idade, era de pele clara, cabelos loiros e olhos azuis. Ele também tinha cicatrizes de queimadura no pé e uma marca de nascença no pescoço. Assim que o desaparecimento foi reportado, as buscas começaram imediatamente, lideradas pela polícia local e estadual, com a ajuda de voluntários. Infelizmente, até o momento nenhum rastro do Bob foi encontrado. Os investigadores realizaram várias buscas intensivas no lago e na área circundante para encontrar Bob. Eles abriram a barriga de crocodilos e usaram dinamites para tentar encontrar o corpo da criança, pois inicialmente acreditavam que ele havia caído e se afogado no lago. No entanto, dias depois foram encontradas pegadas descalças que saíam dos pântanos e levavam até a ferrovia, onde também foi encontrado o chapéu de palha de Bob. Algumas testemunhas relataram ter visto um homem estranho na área, e a polícia começou a acreditar que ele havia sido sequestrado. Com isso, as buscas se estenderam por todo o país e uma recompensa de $6.000, equivalente a cerca de $160.000 hoje, foi oferecida para quem trouxesse o menino de volta ou desse informações sobre seu paradeiro. O pai de Bob, Percy, contratou uma agência de detetives para imprimir cartões postais com a foto e as descrições do menino para ajudar nas buscas. Após 8 meses de buscas intensivas, nenhuma pista ou informação foi encontrada sobre o paradeiro de Bob Dunbar. No entanto, em 13 de abril de 1913, um homem chamado William Cantwell Walters foi preso sob acusação de sequestro. Ele era um faz-tudo itinerante especializado em afinação e concerto de pianos e órgãos. Quando foi preso, ele estava na Colômbia, Mississippi, com um menino que se parecia muito com Bob. Walters alegou que o menino era filho ilegítimo de seu irmão Bunyan Walters e de uma mulher chamada Julia Anderson, e que ele tinha autorização para levá-lo consigo em uma viagem ao Mississippi. Ele afirmou que o nome da criança era Charles Bruce Anderson, mas que todos o chamavam de Bruce. Mesmo com essas alegações, Walters foi preso e a família de Bob foi notificada. Percy e Leslie, os pais de Bob, viajaram de trem até o Mississippi para ver o menino e tentar identificá-lo como sendo realmente seu filho. Lá, eles se encontraram com John Parker, um amigo da família e policial importante, e relatos da primeira reunião entre Leslie e o menino foram publicados nos jornais. Os relatos dos jornais sobre o reencontro entre Leslie e o menino que poderia ser Bob eram conflitantes. Enquanto alguns jornais afirmavam que o menino gritou à mamãe, e correu para ela, outros diziam que ele estava dormindo e chorou ao acordar. Alguns relatos também mencionavam que Percy e Leslie não estavam certos se o menino era Bob e que havia diferenças físicas, como os olhos menores. No segundo dia, eles teriam se tornado certos de que era Bob. Os relatos também divergiam quanto ao reencontro entre Bob e seu irmão Alonzo, com alguns jornais dizendo que eles não se reconheceram e outros afirmando que imediatamente se reconheceram e se abraçaram. Após o suposto reencontro de Bob Dunbar com sua família, a mãe, Leslie, notou que algumas das marcas que ele tinha como uma cicatriz de queimadura no pé, não estavam presentes no menino, mas mesmo assim, ela confirmou que era Bob. O menino foi levado para casa e uma grande festa foi realizada para celebrar sua volta. No entanto, em 1º de maio, Julia Anderson, uma mulher da Carolina do Norte, veio a público afirmar que o menino era realmente seu filho, chamado Bruce, e não Bob Dunbar. Ela afirmou que havia dado permissão para William Cantwell Walters, o homem acusado de sequestro, levá-lo em uma curta viagem para visitar familiares,
mas que ele não havia devolvido o menino e que ela não o via há mais de um ano. Isso levantou questionamentos sobre por que ela não havia relatado o desaparecimento de seu filho antes. Mesmo assim, os jornais pagaram as despesas para que ela viajasse até o Pelousas para ver o menino. A situação do sequestro do Bob Dunbar era complexa e havia muitas questões sem respostas. A história de Julia Anderson, a mãe do menino Bruce, foi questionada devido à sua falta de reconhecimento no primeiro dia e sua falta de condições financeiras para enfrentar um processo. A mídia também questionou sua conduta, já que ela não havia relatado o desaparecimento do filho. A família Dunbar, por outro lado, afirmou ter certeza de que o menino era o Bob e o trouxe para casa. O caso nunca foi completamente resolvido e continua a ser um mistério até hoje. Enquanto isso, o Percy e o Robert, o menino, começaram a viajar para diversos eventos e feiras, contando e recontando a história de como ele havia desaparecido no acampamento e como foi encontrado com outro homem. O William Walters foi condenado pelo sequestro e recebeu uma pena de prisão perpétua. A questão do verdadeiro paradeiro do menino nunca foi completamente esclarecida e a história do Bob Dunbar continua sendo um mistério até hoje. Após 2 anos de prisão, o advogado de William conseguiu uma apelação para um novo julgamento, resultando na liberdade de William em 1915. William sempre afirmou ser inocente e nunca ter sequestrado uma criança. Julia, que alegava ser a mãe da criança sequestrada, voltou para a Carolina do Norte, se casou e teve outros filhos. Ela sempre se referiu aos Dunbar como sequestradores e contou para seus outros filhos sobre um irmão mais velho sequestrado. Julia faleceu em 1940. Percy e Leslie se divorciaram em 1920, com Leslie deixando seus 2 filhos com Percy se mudando para Nova Orleans. Percy foi preso por espancar e esfaquear um homem em 1920, no 8º aniversário do sequestro de Bob. Leslie se casou novamente e viveu em Oceania, Virgínia, por muitos anos. Bob, quando adulto, se apaixonou e se casou com Marjorie Byers, tendo 4 filhos. Em uma entrevista, ele afirmou se lembrar dos detalhes do sequestro. Em 1999, a neta de Bob, Margaret Dunbar Cotrigo, começou a investigar a verdadeira identidade de seu avô. Após a morte de seu irmão em um acidente de avião, seu pai lhe entregou um álbum cheio de recortes de jornais, fotos e cartas sobre o sequestro de Bob, que foram guardados por Leslie. Ao pesquisar esses arquivos, Margaret percebeu que havia muitas lacunas no caso e coisas que não faziam sentido. Ela entrou em contato com a neta de Julia Anderson, Linda Travers, e juntas começaram uma investigação para descobrir a verdadeira identidade de Bob ou se ele era o Bruce. Durante a investigação, elas encontraram uma carta enviada para o tribunal em defesa de Julia e William durante o caso original. Em sua investigação, Margaret Dunbar Cotrigo e Linda Travers encontraram uma carta escrita por uma mulher cristã, que afirmava que o menino sequestrado não era Bob, mas sim Bruce e que os Dunbar não permitiam que investigadores conversassem com a criança. A carta também apontava que os Dunbar não conseguiram reconhecer imediatamente a criança após o sequestro e que acreditavam que a criança estava morta e que tudo era uma farsa. Em 2003, as investigadoras decidiram realizar exames de DNA para provar a verdadeira identidade da criança. Margaret conseguiu convencer seu pai, Robert Dunbar Jr., e o irmão de Bob, Alonzo Dunbar, a fazerem o exame. O resultado mostrou que Alonzo e Robert Jr. não eram parentes e que Bob realmente era Bruce, o filho de Julia Anderson. Quando a verdade sobre a identidade de Bob foi revelada, a família Dunbar ficou em choque. Margaret Dunbar Cotrigo especulou sobre o que poderia ter acontecido com o verdadeiro Bob, acreditando que ele pode ter caído no lago e se afogado ou que seus restos mortais foram comidos por crocodilos. Outras teorias levantadas incluem a possibilidade de William, o homem acusado de sequestrar Bob, ser o verdadeiro pai de Bruce ou o tio dele,
ou que os próprios pais de Bob teriam causado acidentalmente ou propositalmente o seu desaparecimento e utilizado Bruce como uma cobertura. O filho de Bruce, que foi criado como Robert, relatou ter conversado com seu pai em 1954, questionando se ele realmente era Bob ou outra pessoa. O caso do sequestro de Bob Dunbar é cercado de mistérios e teorias. Após a descoberta de que Bob na verdade era Bruce, filho de Julia Anderson, a verdadeira identidade do menino sequestrado continuou sendo um enigma. Margaret Dunbar Cotrigo escreveu um livro sobre o caso e em uma entrevista, a esposa de Bob, Marjorie, contou que ele lhe contou sobre ser sequestrado por um mercador ambulante, vivendo em uma carroça, sendo batido e obrigado a se vestir como menina. No entanto, já que o teste de DNA não confirmou que Bob era na verdade aquele menino sequestrado, o verdadeiro Bob continua sendo considerado desaparecido. A investigação do caso não está mais ativa e até hoje, não se sabe se ele foi sequestrado por alguém desconhecido, se ele caiu no lago e se afogou ou se outra coisa aconteceu. O mais surpreendente é que Bruce foi criado como Bob e morreu sem saber que sua verdadeira identidade era Bruce. O caso do sequestro de Bob Dunbar é uma história complexa e enigmática. Apesar de Julia Anderson e William ter sido acusados de sequestro, eles afirmavam que o menino encontrado era realmente o filho dela, Bruce. Com o tempo, a verdade foi revelada através do teste de DNA, mas o que realmente aconteceu com o verdadeiro Bob permanece desconhecido. Até hoje, não se sabe se ele foi sequestrado por alguém desconhecido, se ele caiu no lago e se afogou ou se outra coisa aconteceu. Esses casos de crianças desaparecidas e as famílias criando crianças parecidas é algo desconcertante e difícil de entender. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.